No sábado à noite, dois adolescentes estão em um encontro. Eles estão passeando por um shopping, com planos de ver um filme mais tarde, no cinema anexo ao shopping. Enquanto eles caminham pelo shopping esperando o início do filme, a menina vê algo. É uma cabine de fotos. Ela agarra a mão do menino empolgada e o leva para dentro. Eles fecham a cortina, inserem uma moeda e a máquina ganha vida, tirando uma série de fotos. Os dois saem da cabine, mas ambos parecem estar um pouco estranhos. Está quase na hora do filme, então eles começam a se dirigir ao cinema. Enquanto isso, algo acontece sob o solo, desconhecido para os frequentadores do shopping. O menino e a menina saem do cinema e caminham de braços dados pelo beco de volta ao estacionamento, onde o menino deixou seu carro. Já é tarde. O sol já se pôs há muito tempo, e todos estão dormindo. Eles estão completamente sozinhos, mas não ouvem os passos atrás deles, nem sentem o par de corpos que os segue, aproximando-se cada vez mais. Eles chegam ao carro, que é o único que sobrou no estacionamento, e o menino pega as chaves para destrancar o carro quando ele se atrapalha e as deixa cair no chão. Quando ele se abaixa para pegá-las, finalmente vê quem os estava seguindo. São eles, um par de sósias vindo direto em sua direção. Eles se parecem exatamente com o menino e a menina, exceto pelos rostos, que estão horrivelmente distorcidos, com estranhos caroços e sem olhos ou bocas. Eles parecem como se fossem um desenho de um rosto que de alguma forma foi borrado. O garoto rapidamente pega as chaves e puxa a menina, afastando-a das criaturas que agora estão os alcançando, agarrando e arranhando seus rostos enquanto tentam gemer através de suas bocas cobertas de pele. Ele consegue destrancar o carro e ambos conseguem entrar. E enquanto as criaturas batem nas janelas, o menino liga o motor e dirige para longe, deixando as abominações para trás. Oi, eu sou o Dr. Bob, e este é o SCP-715, também conhecido como Meu Rosto que Eu Posso Ser. O SCP-715 é uma cabine fotográfica do tipo tire sua própria foto. Esta é uma cabine fotográfica padrão, similar à da Sony Corporation dos anos 1970. É uma cabine fotográfica padrão, semelhante à da Sony Corporation dos anos 1970, vista mundialmente sem anomalias visuais. O único detalhe que diferencia esta máquina de suas inúmeras irmãs é uma pequena etiqueta de metal, que foi adicionada à parte de trás da máquina em algum momento, mas um desgaste significativo tornou impossível ler o que, se alguma coisa, foi alguma vez estampado na etiqueta. A operação do SCP-715 não é anômala visualmente. Ele só será ativado se um indivíduo se sentar dentro de uma certa cabine e inserir a moeda necessária, momento em que tirará uma série de fotos, assim como uma cabine de fotos normal. As fotos parecerão normais, porém muitas vezes são distorcidas, obscurecendo o rosto do sujeito de diversas formas. O diferencial dessa cabine de fotos é o que ocorre fora dela após as fotos serem tiradas. Enquanto os indivíduos que tiveram suas fotos tiradas classificadas como instâncias do SCP-715-B conseguem sair da cabine sem efeitos óbvios, abaixo do shopping, bem no subsolo, algo verdadeiramente aterrorizante acontece. O local 81.715, um espaço extradimensional, está localizado abaixo do shopping, acessível por uma porta de manutenção no subsolo 3, que não consta nas plantas estruturais do shopping ou em outros registros. O local consiste em uma sala gigante e cavernosa que parece ter sido talhada diretamente do calcário circundante. No centro da sala, há uma parede de planta não identificada, destacada por um grande buraco profundo. As paredes do buraco são feitas de uma substância não identificada, embora pareça semelhante tanto na aparência quanto na composição ao tecido adiposo humano. Essas paredes carnudas secretam uma substância poderosa e corrosiva, o que torna o exame e a exploração do buraco particularmente perigosos. Quando o SCP-715 é ativado no shopping acima, Lover, uma criatura humanoide classificada como SCP-715-A, aparecerá neste buraco. Os corpos dessas criaturas são semelhantes na aparência aos indivíduos que tiveram suas fotos tiradas dentro do SCP-715, mas seus rostos são radicalmente diferentes. Cada um tem graves desfigurações e anormalidades faciais, como grandes protuberâncias, profundas lacerações e a ausência de características faciais. Após aparecerem no poço, essas instâncias do SCP-715-A tentarão escalar as paredes carnudas do poço e deixar o local 81.715. Essas instâncias são consideradas hostis
e o pessoal de segurança da Fundação está autorizado a neutralizar as criaturas por quaisquer meios necessários. Estudos sobre a formação das entidades SCP-715-A e a natureza do poço continuam, e não se sabe ao certo quanto do poço ainda existe. Porém, os SCP-715-A estão no fundo do poço, com as entidades que conseguiram sair do poço sendo relativamente facilmente neutralizadas pelas forças de segurança. O SCP-715 foi originalmente classificado como seguro. Ele foi contido em seu ponto de origem dentro do shopping em Ohio. E o pessoal da Fundação, passando-se por funcionários do shopping, coletaria as fotos impressas pela máquina. No entanto, após descobertas adicionais, essa classificação precisou ser alterada. Os membros da Fundação que escaparam recolheram as fotos do SCP-715-A e do SCP-715-B. Inconsistências nas entidades SCP-715-B foram notadas após um pesquisador testar o SCP-715 tirando sua própria foto. Logo depois, ele começou a agir de maneiras consideradas estranhas, como quando recusou uma promoção para uma posição de destaque com melhor salário e benefícios sem motivo aparente, e quando faltou uma inspeção obrigatória no local para anomalias de distorção da realidade. Depois de notar esses comportamentos estranhos, uma equipe de pesquisa da Fundação foi ao local. O líder da pesquisa instalou um dispositivo óptico anômalo no quarto do pesquisador, agindo de forma estranha, desvendando uma verdade surpreendente sobre as entidades SCP-715-A e SCP-715-B. A Fundação estava matando os indivíduos errados. O dispositivo, que poderia remover efeitos anômalos de distorção da realidade das imagens, mostrou que o pesquisador era, na verdade, uma das criaturas do poço, com as distorções faciais reveladoras. Após a surpreendente revelação, o chefe de pesquisa aplicou o SCP-715-B igual ao outro dispositivo, nas criaturas do poço abaixo do shopping. Eles descobriram que, quando os efeitos visuais anômalos foram removidos das criaturas distorcidas que tentavam sair do poço carnoso, eles eram, na verdade, humanos de aparência normal. Os seres humanos que entraram na cabine de fotos, tiraram fotos e foram transportados para o poço eram as entidades SCP-715-A. Eles estavam tentando escapar de sua prisão e contar à Fundação quem eles realmente eram, mas isso resultou apenas em sua eliminação. Para corrigir esse erro, o SCP-715 foi rapidamente reclassificado como Keter, e o SCP-715 foi removido do shopping para ser armazenado em um armário seguro no local 19. O pessoal de pesquisa não podia mais acessar o SCP-715 sem autorização especial, e o estudo do interior foi limitado ao que poderia ser feito apenas por meio do uso de drones remotos. A Fundação começou a reunir todas as instâncias conhecidas do SCP-715-A e SCP-715-B. A equipe da Fundação conseguiu entrevistar uma instância de SCP-715-B que anteriormente acreditava-se ser um pesquisador da própria Fundação. Não se sabe exatamente o que o sósia do pesquisador disse naquela entrevista, mas deve ter sido extremamente sério, pois o resultado final foi outra mudança completa no protocolo. Todas as tentativas de conter e neutralizar instâncias do SCP-715-B cessariam imediatamente, pois se houvesse tantos no mundo como o sósia afirmou, então, em última análise, seria melhor manter a normalidade e garantir o sigilo do SCP-715 se eles fossem autorizados a ficar livres. Infelizmente, o mesmo não se aplicava às instâncias de SCP-715-A que ainda existiam no poço. O sósia do pesquisador aconselhou que seria imprudente removê-los do poço, e a política atual da Fundação é que eles permanecerão no poço. Após esta entrevista, o SCP-715 foi novamente reclassificado como seguro. A cabine de fotos foi realocada para um armário de segurança máxima no local 81, e a interação do pessoal da Fundação com as instâncias do SCP-715-B foi proibida. No entanto, há mais uma informação sobre o SCP-715, e ela só é acessível para aqueles com a devida autorização de segurança. Foi descoberto que outro agente da Fundação era, na verdade, uma instância do SCP-715-B. Durante a vigilância, descobriu-se que esta instância, classificada como SCP-715-B7, estava emitindo radiação de baixo nível, que de alguma forma era direcionada para o local 81, para o SCP-715 e para a localização do poço. Durante a autópsia da criatura, descobriu-se que as emissões radioativas estavam realmente aumentando em produção e frequência, e logo depois, ocorreu um apagão e contenção. Houve uma violação de contenção no local da autópsia.
Após esses eventos, o corpo do SCP-715-B-7 desapareceu, e a vigilância por vídeo confirmou que vários membros da equipe da Fundação foram responsáveis, todos os quais estavam envolvidos na pesquisa do SCP-715. Os membros da equipe fugiram com o corpo e não deixaram outras evidências, exceto por uma única foto com o texto ameaçador. Meus ouvidos, para que eu possa ouvir. Meus olhos, para que eu possa ver. Minha boca, para que eu possa falar. Não toque no meu rosto. Nenhuma outra informação sobre o SCP-715 foi encontrada e muitas perguntas permanecem. O que são as instâncias do SCP-715-B e o que eles querem? São algum tipo de colônia com mente coletiva que se reproduz usando uma cabine de fotos misteriosa? O que ocorre com os que ficam no poço e o que farão se conseguirem sair? Investigações em curso.